Boa noite a todos. Sou Antônio, da Choca, a Raquel, do Instituto Alana. Nós somos coordenadores do programa Escolas Transformadoras e a gente está entrando ao ar agora também na internet, então contar para os nossos internautas que a gente vai lançar em breve a nossa série de TV, né, o Corações e Mentes Escolas que Transformam, que vai estar disponível no GNT todas as sextas-feiras de outubro, cada sexta-feira um episódio, e depois no videocamp para todo mundo poder assistir, compartilhar, enfim, e propagar bastante todo esse trabalho, né? A série é inspirada nos valores que o programa traz, né? Então, empatia, trabalho em equipe, protagonismo, criatividade, e olha e trabalha esses conceitos a partir da trajetória e dos desafios que as escolas transformadoras trazem e encontram e realizam, né? Acho que, trazendo um pouco para a nossa noite, enfim, para a gente começar a conversa, há um ano atrás, em 2017, o Escolas Transformadoras iniciou uma série de debates, a gente transmite eles via Facebook na nossa página, sobre temas mais urgentes ligados à educação, né? Então, a Base Nacional Comum, reforma do ensino médio, religiosidade e escola laica, pensamento crítico na escola, entre outros, né? E a gente traz esse debate à luz de representantes das escolas, de instituições parceiras, especialistas, empreendedores sociais. Muitos estão aqui presentes hoje, né? Muita gente que realizou toda essa história com a gente. E trazendo para a gente poder debater e olhar esses temas à luz da educação transformadora, né? Boa noite. Leandro, tem lugar para você aqui ainda, tá? Você está aí escondidinho. Bom, eu vou inverter a ordem. Eu vou começar agradecendo as pessoas que estão aqui. Não estava no protocolo, era para agradecer ao final, mas eu queria agradecer a cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, porque é a primeira vez que a gente faz um encontro ao vivo. E tem pessoas aqui que assistiram a gente e hoje estão aqui também, né? Nada como um encontro para que a gente possa ter potencial de transformação. Mas eu quero agradecer aqui os representantes das secretarias da Bahia, de Belo Horizonte, de Jundiaí, de Lauro de Freitas, a cada escola transformadora e suas equipes transformadoras, as nossas equipes, a Choca e a Alana, na figura da Mirella, da Érica, que conosco constroem essas conversas e esses encontros. E parabenizar um pouco pela ousadia de vocês estarem aqui numa segunda-feira à noite, 7h, sem comer, enfim. Mas é isso aí. E por que a gente quer discutir criatividade hoje? Porque, para a gente, esse é um ano... nunca a criatividade fez tanto sentido de ser debatido e ser refletido, independente da época e história. Mas esse ano é um ano essencial da gente pensar um pouco por que a gente tem ainda velhos problemas e quais novas soluções a gente precisa trazer para esses velhos problemas, para essas enormes desigualdades de todas as ordens que a gente vive e sente na pele. E, para isso, a gente acredita que a criatividade é um valor essencial. Muito se discute se é uma habilidade, se é uma competência, mas a gente acredita, independente do nome que se dê, que isso é um valor. E é por isso que a gente está aqui. E, para fazer essa conversa possível, a gente convidou uma moça, a Diane, que recentemente ela foi reconhecida como empreendedora social da Choca. Mas há muito tempo, desde muito pequena, ela traz na trajetória dela a criatividade como um valor, pensando na música e no esporte, lá em São Luís do Maranhão, como um desses enfrentamentos, uma dessas lutas para a gente reinventar o mundo e reinventar a si mesmo. Então, para fazer essa conversa aqui conosco e convidar os outros convidados, Diane, sobe no palco, por favor.
Pessoal, boa noite a todas e todos. Eu nasci numa pequena cidade no interior do Maranhão, chamada São Bento. Tive a sorte de ter como mãe a minha avó, Dona Zuíla, que é uma parteira. A minha avó criou para mim um mundo possível para que eu pudesse me desenvolver. A gente sempre teve como pensamento claro de que a nossa missão era transformar escassez em abundância. O mundo possível que ela criou para me desenvolver não foi o mundo possível para que ela se desenvolvesse na minha idade. E um dos elementos edificantes para que a gente tenha uma ideia criativa é ter um pensamento livre. A minha avó tinha o pensamento livre, mas não tinha o corpo livre e nem tinha o tempo livre. Eu tenho o corpo livre, o pensamento livre e tenho o tempo livre. Essa é uma conquista que aconteceu por uma racionalidade de resistência da minha avó e que me permite estar aqui hoje. Mas não sou eu que vou conversar com vocês. A gente tem 2 convidados muito especiais que vão contar para a gente o que é esse olhar e pensamento criativo. Então, eu convido aqui a Viviane Mosé e o Alenberg Quindins. Viviane Mosé é psicóloga e psicanalista, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, é especialista em elaboração e implementação de políticas públicas pela UFES e mestre e doutora em filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Escreveu mais de 10 livros, entre poesia, filosofia e educação, tendo 2 indicações ao Prêmio Jabuti. Estela do Patrocínio, Reino dos Bichos e dos Animais é o Meu Nome, de 2002, e A Escola e os Desafios Contemporâneos, de 2013. Alenberg Quindins é educador, músico e criador da Fundação Casagrande Memorial do Homem Cariri, uma organização não governamental criada em 1992, em Nova Olinda, no sertão do Ceará, que tem como missão educar e empoderar crianças e jovens por meio de seus programas e do protagonismo juvenil. A instituição atua para resgatar a memória do povo da região, o Cariri, ser um centro de preservação da história local e uma escola de comunicação e produção de conteúdo. Por suas realizações, Alenberg Quindins recebeu diversas premiações no Brasil e no mundo e foi reconhecido, em 2002, como um empreendedor social da rede Ashoka. Quindins, por sinal, define exatamente aquilo que a gente pretende que essa noite seja, um doce. Né, Alenberg? Eu queria agradecer a presença de todos os convidados, né? Dos convidados e da plateia, dizer também que o nosso debate está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do Escolas Transformadoras. E dizer que nós vamos ter 2 blocos de diálogo com os nossos convidados, e nós temos aqui uma equipe de apoio, e quem quiser fazer pergunta, basta levantar a mão, que a nossa equipe vai estar levando para vocês um papelzinho, e aí eu vou fazer a pergunta dizendo quem foi que fez. E a mesma coisa a gente também vai fazer pela live que está acontecendo no Facebook do Escolas Transformadoras. Vamos lá. Boa noite, Viviane. Boa noite, Alenberg. Boa noite. Tenho certeza que essa noite vai ser um doce com você guiando. Não tenho dúvida. Viviane, lendo um dos seus livros, eu olhei uma citação que me chamou muito a atenção e que eu vou conectar com o tema desta noite. Você sempre cita que o homem precisa de algum conhecimento para sobreviver, mas, para viver, precisa da arte. O que é criatividade nesse sentido? O que ela pode provocar nas pessoas e na humanidade? Eva! Coisa boa. A gente costuma falar de criatividade como um adereço, né? Uma coisa que bacana, né? Que legal, que coisa criativa, e vamos estimular a criatividade ou não vamos e tal. Mas, na verdade, a criatividade é o que caracteriza o humano, é o que é próprio do humano. Então, nós não existimos sem criatividade, né? Inclusive, ela existe independente da gente.
Quando a gente vive num ambiente que não estimula a criatividade, ela sai, mas sai torta, mas sai, porque não existe possibilidade. Então, quando um ser que a gente chama, sei lá, um Australopithecus, os nossos antigos ancestrais, que não é nem uma linha direta com a gente ainda, mas, enfim, quando alguém pega uma pedra e faz uma ponta nessa pedra para virar um instrumento, isso é o início desse processo de humanidade, né? Você pega uma pedra, que é uma pedra, e faz virar uma arma, ou algo para abrir um coco. Então, a condição é essa. Então, a humanidade vive num processo, isso é um processo contínuo, a gente nasce e morre, mas esse processo continua, e ele é marcado pela inovação, pela transformação, né? Isso é o que nos caracteriza. No entanto, a gente foi dividindo o mundo em caixas, né? Então, a gente colocou uma caixa da criatividade. Isso, de fato, não existe. E, quando eu digo que essa frase é meio minha, meio do Nietzsche, na verdade, é uma adaptaçãozinha, mas é do Nietzsche, o que essa frase quer dizer é que o conhecimento é algo que pode ser instrumentalmente necessário para você existir. Ele está o tempo inteiro presente. Você pode viver sem conhecimento, mas você não pode viver sem a arte. É impossível viver sem arte, porque a arte é fundamento da nossa cognição. Mesmo uma inteligência objetiva de um general, de um engenheiro mecânico, sei lá, de alguém que cuida das coisas muito certas, do trânsito, né? Mesmo essa pessoa bem objetiva, a inteligência dela é uma inteligência emocional, porque não existe inteligência que não seja uma inteligência emocional, e essa inteligência se fundamenta na imaginação. Toda inteligência se fundamenta na imaginação. Porque quando a gente olha o mundo, a gente não vê o mundo inteiro, a gente vê uma parte, o que meu olho consegue captar, mas o tempo inteiro eu completo o que eu não vejo. É isso que caracteriza a nossa inteligência, né? Então, eu estou vendo além. Eu vejo uma montanha e sei o que tem atrás. Eu olho uma mesa e sei que ela tem 4 pés mesmo, eu só vendo os 2 da frente. Então, a gente se caracteriza o tempo inteiro por completar o mundo, todos nós. Então, a ausência de criatividade numa sociedade, ela é extremamente grave, porque ela nos torna violentos, né? A condição da vida é exatamente a criatividade. Sem ela, a gente não é ninguém. Obrigada, Viviane. Allenberg, em uma entrevista que você deu, eu li na revista Cariri, uma pessoa perguntou para você assim: o que é uma pessoa realizada? Tu respondeste: é aquela que consegue deixar sobreviver o seu sonho de criança. Eu considero o adulto um traidor da infância. E aí, eu queria que tu dissesse, baseado nessa sua resposta, o que é criatividade para ti? Eu vou me socar de trás dessa moita aqui para tu não fazer pergunta, tu é sabida que só. Ainda bem que botaram essa moita aqui, ó, do lado aqui, viu? Para mim, a criatividade é um atributo da infância. É um atributo da infância. Quando a gente é criativo, a gente vai na fonte da inocência. Um cantor por nome Bob Dylan, né, que para mim é o maior pedagogo do planeta, né, tanto foi reconhecido como... Ele diz: a resposta, meu amigo, está soprando no vento. Esperavam que ele dissesse alguma coisa a mais do que isso, né? Patativa do Assaré, no Cariri, ele descreve o que Dylan fala, dizendo: aonde eu olho, eu vejo um verso se bulir. E eu olho para cima e vejo uma cachoeira de rima caindo em cima de mim. Uma coisa muito importante, né, esse atributo que a infância tem. A criança, ela nasce pura. A criança, ela nasce pura. E uma das coisas que mais esse estresse, que muitas vezes está influenciando na criatividade dos humanos no planeta, é justamente 2 coisas. Estão tirando a floresta de cima da terra e tirando a inocência das crianças. Então, é muito importante que isso seja preservado, a pureza das crianças. Então, não há criatividade sem pureza, sem um mergulho na fonte da pureza, da inocência da vida. Então, eu acredito que a criatividade tem essa fonte. Tem essa fonte. Então, para mim, por isso que eu digo que o adulto é um traidor da infância, porque ele esquece isso.
quando eu era criança, eu pensava assim, quando eu crescer, eu vou me casar, vou ter um emprego, né, que eu via meu pai, um emprego, via, né, vou me casar, vou ter um emprego, mas na minha casa vai ter um quarto de brinquedo, e lá vai ter os brinquedos que eu sempre sonhei. Eu imaginava assim, aquele brinquedo, as prateleiras de brinquedo, tudo que eu tinha vontade. Vai ter um dia que eu vou me passar para dentro desse quarto e eu vou passar o dia brincando. Passar o dia brincando. Se minha mulher quiser ir brincar comigo lá, vai ter boneca para ela também. Se meus filhos quiserem brincar, também vai ter brinquedo para eles. Né? E aí eu criei essa casa de brinquedo, que é a Casa Grande, onde as crianças é quem recriaram a cidade através do olhar do brincar. E é justamente nisso aí que surgiu uma coisa diferente. E aonde é que está a fonte dessa inocência? Ela está justamente na ausência, no nada, porque é do nada, o tudo vem do nada. Então, a Casa Grande, ela é justamente dessa ausência. A infância, né, é essa ausência. E, logo em seguida, tem o brincar. Então, a criança cria através da brincadeira. O brincar é justamente o namoro que se tem, é a forma da criança namorar com a criatividade. Allenberg, eu vou aproveitar que você tocou no nome da Fundação Casa Grande e no de Patativa e vou, na verdade, dizer, né, sobre que você era muito amigo do Patativa, né? E Patativa diz que a poesia serve para cantar a sua própria terra com a sua gente. Isso é uma coisa que tu conhece muito bem. Eu queria que tu dissesse para a gente, que tu trouxesse para a gente esse olhar, contando um pouco da história que te levou a criar a Fundação Casa Grande. Bem, eu, quando era menino, eu tinha uma banda de lata, eu tinha uma editora de revista em quadrinho, porque é o seguinte, eu fui criado, meu pai saiu do Cariri, eu tinha 9 anos de idade, e ele foi para um lugar, para o norte, ali para o Bico do Papagaio, a região ali do Araguaia, entre o Tocantins e o Araguaia, onde hoje é uma cidade, o nome Mira Norte, que é uma cidade hoje do Tocantins, mas era do Goiás na época. Então, assim, era lugar nenhum. Aquilo ali era uma região, lugar nenhum. Não tinha nada. A professora olhava assim no mapa e dizia, nós estamos mais ou menos aqui nesse lugar. Eu passei 10 anos sem estar no mapa do Brasil. Isso foi ótimo não estar no mapa do Brasil, né? A gente teve um espaço em branco para criar. E era muito interessante porque é o seguinte, essa ausência, né, eu me deparei primeiro com cinema. Eu fui a cidade tinha um cinema. E nesse cinema eu conheci Mazzaropi, aquele comediante, que ele andava atrás de uma fita que roubaram dele, e ele apareceu lá, achei aquele encantado. Agora, o primeiro filme que eu assisti foi em 3D. Isso em 73. Porque quando foi Sansão e Dalila, com Victor Maturi. Quando começou o filme, eu saí de dentro de mim e entrei dentro da tela. Quando eu assisti pela primeira vez um filme 3D, eu digo, foi isso que eu vi. Já tinha inventado o cinema 3D naquela época. Então, quando eu voltei para casa, eu disse, eu vou fazer cinema. Aí, então, comecei a testar, fazer. Primeiro, eu peguei um plástico, emendei com as fitas durex, enrolei no rolinho, fiquei passando com a luz. Não dava certo. Eu pintava ali no plástico. Depois eu tentei com revista em quadrinho, colar uma na outra, não deu certo. Aí um dia meu pai botou para me lavar uma sala e botou um lampião, que era de noite, aí eu vi minha imagem projetada. Quando eu encostava na parede, diminuía. Quando eu afastava, aumentava. Eu digo, está aí o cinema. Botei uma caixa de madeira, botei um pano, peguei uma lanterna, assisti os filmes, decorava
tudo que os atores falavam e a trilha sonora, eu fazia tudo na boca, era lotado meu cinema de menino, né? Era 10 palitos de fósforo a entrada. 10 palitos de fósforo. E lá em casa quem sustentava a cozinha de fósforo era eu, né? Então, aí eu inventei uma editora de revista em quadrinho. Não tinha revista em quadrinho na cidade, não tinha banca de revista. Eu inventei. E aí, na última página, tinha uma coisa que você se associava na revista, na editora. Então, eu fazia a carteirinha, pagava meia no cinema. Aí, então, era 10 palitos de fósforo a revista, 10 já ganhava 20. Está entendendo, né? E era, aí, então, eu ia juntando isso aí. Então, fiz uma bandinha de lata. Eu era repórter na minha editora, tinha uma revista de esportiva que eu fazia, acompanhava os jogos de várzea das crianças, tudinho, fazia isso aí. Então, por isso que eu acho que nasceu da ausência. Tudo nasce assim da ausência, então não existia nesse canto, né? Então, é justamente isso que eu acho que o que Patativa traz, é muito parecido com o que Cora Coralina diz, né? Que perguntaram a ela, qual é a sua idade? Ela disse, eu tenho todas, né? Porque ela ia em todas. Ela descrevia poema que ela tinha 15 anos e que ela tinha 90. Né? Eu respondi o que tu perguntou. Respondeu. Porque no meio do caminho eu fui para outro canto. Só falta mais um pouquinho. Sim. O que é a Fundação Casa Grande? A Fundação Casa Grande, minha amiga, é o seguinte. A Fundação Casa Grande é uma casa que a gente restaurou, que é do ciclo do couro, da época do ciclo do couro. Primeira casa que deu origem ao município, que deu à cidade. E eu, né, e a Rosiane, nós entregamos a chave da casa para as crianças da cidade. Então, a gente morava na cidade do Crato, fica a 42 quilômetros, a gente entregou. E as crianças da cidade tomaram de conta. Então, toda a diretoria da fundação tinha 8, 9 anos. Né? Então, nós tínhamos o Museu de Mitologia e Arqueologia. Né? A fundação tem como é que se diz? Tem um teatro. Tem um videozinho aí. Pode passar o videozinho aí? Pode? Pode sim. Pode passar aí. Foi um videozinho, uma animação feita por eles, para mostrar para a gente curioso igual a vocês. Viu? Uma vez, uma casa azul no meio do sertão, considerada mal assombrada. Porém, há mais de 20 anos, nós, as crianças, botamos os fantasmas pra correr e a transformamos em uma casa de brinquedo, só que de verdade, bonita de noite e linda de dia. Na Fundação Casa Grande é assim. As crianças chegam para brincar e se divertir e aprendem com os programas de educação infantil, profissionalização dos jovens, empreendedorismo social, geração de renda familiar e sustentabilidade institucional. Nós temos um museu de arqueologia que conta a história do Homem Cariri, a Casa Grande FM, uma rádio comunitária que informa e diverte a comunidade. O Teatro Violeta Reis, região de artes cênicas, um espaço de profissionalização técnica e formação de plateia. A TV Casa Grande, um laboratório de produção audiovisual que registra a diversidade cultural da região. Temos as bibliotecas de pesquisa e literatura infantil com programas de incentivo à leitura. Gibiteca, um laboratório de formação de leitores, roteiristas e desenhistas em revista e em quadrinhos. DVDteca, um acervo cinematográfico universal para formação em arte e educação. Parque Ambiental dos Cajueiros, áreas para prática de esporte e lazer. Turismo comunitário, com pousadas domiciliar, lojinha de artesanato e cantina regional, que gera renda para as famílias das crianças da Fundação Casa Grande. Deve ser por isso que hoje a Fundação Casa Grande recebe mais de 60 mil visitantes por ano, do Brasil e do mundo. E sabe quem administra essa casa? Nós, os meninos e meninas da Casa Grande! Pronto, é por eles mesmo, né? Os desenhozinhos dele, as coisinhas dele, a vozinha dele, esse sotaque nosso do Cariri, né? Allenberg, tu achas que as crianças
hoje em dia, dentro da Fundação Casa Grande, elas constroem um novo mundo possível para elas e para a sua família? Sim, eu acredito que sim, porque tem um impacto, né? Você vê que uma cidade que era um lugar que ninguém parava, e hoje é o polo turístico do Cariri, impactando, inclusive, a nível de infraestrutura. Foi por conta disso que o aeroporto de Juazeiro foi ampliado. A cidade hoje é um município prioritário em relação ao investimento do turismo, porque é um município que tem a Fundação Casa Grande. Então, você tem uma ideia, essa meninada todinha hoje, né, ela tem já as empresas sociais delas. As mães é quem recebe os turistas que vão lá, são as pousadas domiciliares. A agência de turismo é de jovens que começou como criança na fundação. Então, foi uma instituição que recriou a cidade e ressignificou a invisibilidade das crianças. Uma criança passa na rua, que faz um programa de rádio, o povo diz, ei, toca aquela música, já sabe o nome dela, daquela criança, porque ele é um comunicador da cidade. Você me diga uma coisa, quanto tempo leva, né? Quando é a idade que uma criança existe numa comunidade? De ser reconhecida por essa comunidade, de passar na rua e as pessoas terem ela como cidadão, né? Então, ela trouxe a cidadania para a infância. E a infância trouxe para a cidade o sentido do que é ser cidadão, entendendo? Que é construir uma cidade. Então, a partir daí, a gente já pode mudar o conceito de que o adulto não vai mais ser um traidor da infância, né? Isso. E eu acho assim, sabe? Eu acho que, na realidade, a escola deve ser a cidade. A escola deve ser a cidade. E uma coisa muito importante, né? As pessoas chegam lá, muitas vezes, na fundação e dizem assim, qual é a pedagogia que vocês fazem aqui na Casa Grande? Né? Eu digo, qual é que você vê? Aí, né? Aí a pessoa diz, eu vejo tal pedagogia e tal, depois essa daí. Né? Aí chega outro, aí diz assim, qual é a pedagogia que você vê? Ou qual é a pedagogia da Casa Grande? Eu digo, qual é que você vê? Aí ele diz outra, eu digo, é essa aí, né? Aí um dia eu perguntei com uma dessas que gosta de perguntar essas coisas, né? Quando ela me perguntou, aí eu disse, agora eu quero que você me diga qual foi a pedagogia que sua mãe lhe criou. Nenhum sabe dizer, porque é a pedagogia do amor. Então, os nossos primeiros professores estão dentro de casa. A primeira escola não é a escola, é a casa. Se o pai e a mãe criam um filho educado, a casa é educada, a calçada é educada, a rua é educada, a praça é educada e a escola é educada. Está entendendo? Então, o princípio de escola é a residência. É impressionante como tem financiamento para se montar biblioteca em logradouros públicos, mas não tem para um pai de família botar uma boa biblioteca dentro de casa. A gente vive uma época que distorce sistematicamente a nossa realidade e vende para dentro do imaginário popular realidades paralelas que não condizem com o cotidiano das pessoas. A gente precisa entender que a escola ela é um potencializador da criatividade dos alunos, mas que essa criatividade ela vai ser testada fora da escola. Porque dentro da escola existe um muro, uma caixa, que quem abre é o aluno, mas essa caixa, o produto dessa caixa, o valor dessa caixa só é testado na sua totalidade, fora da escola. Viviane, no seu livro A Escola e os Desafios Contemporâneos, você diz que a humanidade, todos sabemos, é uma aquisição que se completa na cultura. Uma concepção que trazemos hoje sobre criatividade neste debate é que, com ela, podemos criar soluções novas para os problemas identificados na sociedade. Atualmente, no entanto, estamos vivendo em um momento de crise em diversos âmbitos, com o político, social e econômico. Você poderia falar um pouco sobre esse cenário que vivemos hoje?
e, diante dele, resgatar a valorização das relações e a criatividade humana? Ótimo. Eu queria só dizer para você que eu tive eu não estava juntando uma coisa com a outra, mas eu tive no seu espaço, porque eu tive em Juazeiro, e a maior atratividade que existia na região, todos me disseram, era o teu trabalho. Todo mundo só dizia isso, vai lá, e eu adorei. Vocês estavam de férias, era um recesso, não estava tudo aberto. O museu, uma graça, parabéns pelo seu trabalho. Eu vi pessoalmente, belíssimo, belíssimo. E eu quero puxar uma fala sua para responder você quando você diz, é o vazio que produz criatividade, né? Então, você fala de todo esse vazio positivo que incentivou você, desde pequena, a construir tudo isso. E é, de fato, o vazio que leva à criatividade, né? Quando a gente está pleno, cheio, você não é criativo, você é criativo exatamente buscando alguma coisa. E a gente, hoje, discute muito como produzir isso na escola, porque como fazer, né, como ser criativo e tal. E uma maneira é usando a sua referência, é produzir o vazio nos outros, nas crianças e nos adolescentes. Produzir nem é preciso, né? Mas deixar que o vazio deles possa existir, ou seja, ouvir essas crianças. Às vezes a gente quer ser criativo levando a criatividade, e não é exatamente isso, né? Esse vazio é fundamental. É fundamental para a gente ser criativo que a gente seja movido por algo de verdade, né? Por algo que importa. E isso que importa é o que faz a gente existir no mundo. É essa existência no mundo que nos leva a ter essa paixão que você teve, e é essa que a gente tem que puxar em cada criança, em cada adolescente. Esse gosto, essa paixão, que vem exatamente de uma vontade de transformação, que é o que todo mundo busca como ser humano. Infelizmente, a escola brasileira não se caracteriza muito por isso, pelo contrário, né? A educação infantil, não. Aqui a gente tem a tradição da educação infantil ser muito criativa no Brasil, e é mesmo, em todos os cantos. Felizmente, a gente tem ainda esse ânimo na educação infantil. Entra no ensino fundamental, já muda radicalmente. E vai até a universidade, né? A universidade não é um lugar criativo. O mestrado, o doutorado, a pós-graduação, muito menos. Então, a criatividade vai diminuindo num grau que, quanto mais doutorado, menos criativo, né? Então, é complicado. E a gente quer que os nossos professores façam doutorado para serem bons professores, ou seja, não seja criativo para ser um bom professor. É tenso isso. Então, no Brasil, infelizmente, por uma história longa que a gente está acostumado a repetir o bom professor. O melhor que você faz é, numa boa escola, que tem um excelente professor, para você repetir o que ele vai dizer. Mas nunca é aquilo que você percebeu e viu. Isso é uma coisa muito triste na nossa cultura, essa mania de reproduzir. No entanto, o mundo, quer dizer, antigamente, há 20, 30 anos atrás, 20 não, 30, 40, 50 anos, por pior que fosse isso, a inteligência ainda tinha um jeitinho de existir sem criatividade, sabe? Que era essa inteligência que destruía a natureza, né? Essa inteligência que produzia a exaustão humana. Então, essa inteligência tinha um lugar. Só que hoje não tem mais. Com a transformação que a gente vive de mídias, isso acabou, porque o mundo acabou e começou de novo. Né? Quem tem 54 anos como eu, que viveu isso muito claramente, essa mudança, vi acontecer, acompanhei de perto, tinha um mundo, eles apagaram, e agora tem outro. E aí a gente tenta fazer a ponte nesse caos, né? Que é um bom caos, gosto desse caos, muito pelo contrário, adoro essa transformação e essa crise que a gente vive social, humana, existencial, pessoal, econômica, ambiental, né, uma crise em todos os sentidos, ela é exatamente uma crise de expansão. O mundo está se abrindo. Hoje a gente tem encontros inéditos que a gente não tinha por causa de rede social. Ah, mas é a rede social que embota. Não, quem embota somos nós, não é a rede, né? Nós é que somos embotados usando uma ferramenta. Mas, enfim, essa transformação é muito, muito, muito favorável, mas ela exige criatividade. Então, eu disse no início, criatividade é a condição de tudo. Mas não necessariamente você precisa, porque se o mundo tem todas as coisas encaixadas e você só tem que encaixar onde já existe, não precisa criatividade não, né? É só ser esperto, né? Inclusive sem ética, é só, né, empurrar o outro bem que você acha um cantinho. Mas hoje não tem lugar, todos os lugares foram desfeitos, tudo foi apagado, uma criança já não é uma criança, um adolescente não é um adolescente, um velho não é mais um velho, uma mulher não é mais uma mulher, um homem não é mais um homem. Nada é mais, felizmente, inclusive, porque tudo que existia antes, ajeitadinho, era um treino. Né? Hoje não tem o treino, as coisas estão mais soltas. Enfim, para finalizar, que nunca tem fim, né? Mas a gente vive uma crise de mídias, uma transformação, estamos na transição dessa transformação,
temos que incentivar cada vez mais isso, que é uma necessidade, né? Que é a criatividade que sempre existiu, essa inocência, essa coisa da criança. Eu talvez não usasse a palavra inocência, mas é essa coragem, essa ousadia que as crianças têm e que a gente, infelizmente, mata, mas quem mata, antes de tudo, é nosso modelo escolar, né? Que põe as crianças para não serem criativas. Então, se a gente simplesmente deixasse as crianças desenvolverem sua criatividade, já estava bom. Um abraço, tal, tchau, tchau, né? Chega. Senão eu não paro, desculpe. É isso, legal, o mundo está mudando, vamos incentivar as crianças, porque temos que incentivar a juventude e estimular essa juventude a transformar essa sociedade, e a gente precisa exatamente dessa ousadia para isso. Essa juventude, ela não precisa ter um estímulo anterior a essa fase de juventude? Precisa sim. Mas esse tema ele é muito, muito interessante, muito complexo, porque dentro da mudança que a gente está fazendo, por exemplo, a gente não tem, isso já na minha época, mas antes da internet, não tem nada a ver com a internet, mas já há muito tempo que as mulheres saíram de casa para trabalhar. Só que, quando elas estavam em casa trabalhando, elas cuidavam de tudo, inclusive do marido, mandavam no marido, na família do marido, né? As mulheres têm uma potência inacreditável, as meninas são muito potentes, a gente sabe isso, todo o papel que elas estão fazendo hoje na sociedade. Então, essa potência feminina que cuidava de tudo saiu. Aí ficou a avó e a tia, mas a avó casou de novo, a tia solteirona não tem mais. Então, é fundamental que essas crianças tenham alguém. É fundamental que essas crianças tenham um ser humano qualquer que faça vínculo com elas. E eu preciso falar disso, né? O suicídio de crianças de 10 a 14 anos subiu 40% no Brasil nos últimos 10 anos, segundo o mapa da violência de 2017. Quanto menor a idade, maior o índice, ou seja, como ninguém se matava com 8 anos, né? Agora estão acontecendo, os índices são enormes de crescimento, né? Então, nós temos um fenômeno acontecendo no mundo inteiro, que é exatamente suicídio e automutilação. Nos Estados Unidos, as 5 doenças que mais mata menos que o suicídio infanto-juvenil, né? Então, isso tem muito a ver com a gente reconstruir. E eu afirmo o que você disse sobre a rua. Então, a gente quer... A escola não é um lugar de milagre, não é? Não é um lugar de milagre. Então, não adianta achar que nada acontece correto, a gente põe a criança na escola e lá faz um milagre. Não. A gente tem que viver a rua, a cidade, os espaços públicos, as famílias. Educar envolve a cidade, né? E não apenas o professor, a gestora e a escola. Eu vou pegar exatamente o que tu falou e vou mesclar com a fala do Allenberg, porque eu acho que a gente tem que refletir sobre uma coisa dentro desse processo de pensar a criatividade, que é: as pessoas potencializam o seu conhecimento para ser criativo, para se desenvolver e desenvolver o lugar onde vivem, né? Esse é o efeito que tem imediato. E, para que esse efeito ocorra, a gente precisa entender que a ideia criativa, ela não necessariamente reflete numa ação criativa de imediato, mas você visibiliza um pensamento criativo, você tira os alunos de um sistema de opressão. Não estou dizendo que a escola é esse sistema de opressão completo, mas você possibilita que eles consigam pensar uma ideia criativa. Essa possibilidade de ter a escola como um espaço para poder pensar e ter essa ideia criativa é o primeiro passo que a gente dá para poder ter uma escola transformadora. E aí, a Fundação faz justamente isso, né? Ela potencializa habilidades, potencializa as crianças e os adolescentes para poder terem ideia, para ser capaz de fazer gestão da fundação, para poder transformar além do muro da fundação. E transformar significa pensar conjuntamente, potencializar o coletivo para que o coletivo consiga transformar. A gente já está recebendo várias perguntas aqui do Facebook e eu vou encaminhar uma pergunta da Ana Lopes. Olá, Ana Lopes. Boa noite. Se a criatividade é uma condição natural ao homem, podemos matar a criatividade com as práticas educativas atuais? Ou ela resistirá independente do conteúdo? Será que tudo não se resume à falha de tempo no ser criativo? E aí, Viviane? A criatividade nunca é apagada, mas ela pode ser embotada. E como a vida é feita de fluxos, né? Tudo é feito de intensidades, tudo se transforma, tudo na vida se transforma, algo que não se manifesta para fora
pode se manifestar para dentro, né? Nós somos uma sociedade, não apenas com essas questões que eu citei, mas uma sociedade medicada. Hoje, qualquer sensação diferente que você tenha no corpo, o coração bateu muito, a mão suou, você acha que precisa de uma medicação, né? E isso é um embotamento da criatividade, porque esse suor, esse coração batendo, pode ser um movimento para se abrir. E, como você disse muito bem, não precisa ter um gesto criativo pronto, né, para ser criativo. A criatividade é um modo de ser no mundo, é um modo de se colocar no mundo. Então, se você tem como manifestar isso, sim. Se você não tem, inverte. Eu, inclusive, tenho uma tese muito minha, mas que não é só minha, tem algum fundamento de que, desculpe, de que exatamente a violência pode ser consequência, por exemplo, pode ser a inversão de algo que podia ser muito criativo, né? Então, como eu não posso ir adiante com aquilo que eu estou fazendo, transformar essa realidade, eu posso destruir a realidade que eu não transformo, né? Pela impotência de transformar, eu começo a destruir. Mas a gente não acaba com a criatividade, infelizmente ou felizmente, né? Porque a criatividade está presente também na crueldade de certas mortes que a gente vê hoje, não está? A crueldade está presente em requintes que a gente percebe. Isso é criativo, né? Na violência. Então, a gente precisa, além da criatividade, a gente precisa do valor da vida, do valor da existência, que você fala tão bem. Eu acho que o teu discurso é muito bonito por isso, porque você traz isso muito para a vida, né? Para a vida da sua mãe, dos seus filhos, das suas crianças. É isso que a gente tem que resgatar, além de tudo, né? A presença no mundo. Allenberg tem uma pergunta para ti. Quando Allenberg fala Cariri, tem alguma relação com a etnia indígena? Primeira. Pois deixa eu responder. Deixa essa, aí eu boto a outra. Sim, vai, Rocha. Ah, é para fazer a outra? Faça. Então, Se eu não me lembrar, vocês me lembram. Tá bom. Fale um pouco sobre a diferença do estímulo à criatividade pelo povo Cariri, povos indígenas e em outros espaços reconhecidos no mapa, cidades. A pergunta da Cláudia. Sim. Eu só queria pegar esse Vai esquecer. Né? Que eu digo nem que essa criatividade da maldade é crueltividade. Muito bom. Não é nem criatividade. Né? Então, vou usar agora, vou usar. Bem, se refere mesmo, a região do Cariri é uma região que ela é onde é a etnia Cariri mesmo, né? Que a etnia Cariri vinha da Paraíba até a Bahia. E no meio desse território, que o Cariri foi um estado dividido por 4 estados. O Pernambuco, a Paraíba, o Piauí e o Ceará dividiram o estado do Cariri, né? Que eu digo que o estado do Cariri é o seguinte: o Cariri é um estado de espírito que o vento sopra com saudade do mar, né? Porque lá já foi o mar. É de lá onde vem essa lenda que o mar vai virar sertão. Porque era a lenda Cariri, da volta dos Cariri, porque lá já foi mar, nesse local, né? Há 90 milhões de anos. E é por isso que lá está a maior reserva de gipsita. 95% do gesso do Brasil vem de lá. Lá já foi o Rio São Francisco, já passou lá. Quando soergueu a chapada, mudou o curso. Então, é o lugar do movimento da terra. E esse movimento da terra, ele é muito importante porque ele fica no inconsciente coletivo. Esses locais onde tem chapadas no território nosso sul-americano, que começa a soerguer os Andes, e aí vem erguendo os terreiros altos. Então, ele guarda a memória de uma época que aquele terreiro era embaixo e foi soerguido para cima. Então, esse movimento foi que o Cariri nasceu, que esse povo surgiu. Foi guardando a memória desse movimento. E eu vejo, né, assim, que o Cariri era um povo que sonhava. Então, ele faz parte do povo que sonhava. Tem uma relação muito forte com o sonho. Então, o sonho era uma forma de conhecimento, de buscar conhecimento. Era uma porta de conhecimento. E isso é muito rico na mitologia. Por isso que nós começamos lá na Fundação, e aí entra a relação entre as crianças e a mitologia, e todo esse movimento geográfico da terra, que forma o bioma do Cariri, né?
tem a ver com o que a gente faz lá, né? É justamente porque a gente sempre buscou, nesse inconsciente coletivo e nesses ensinamentos mitológicos, como formas de ensinamento dentro da fundação. Por exemplo, quando a gente começou a casa, era visitada a casa. Então, é o seguinte, os Cariri, eles tinham uma observação muito forte com os que ele chamava animais totens, como a coruja, como os mocó. Então, eles guerreavam igual os mocó. Eles guerreavam, os mocó, eles observavam, o mocó é um tipo de roedor que parece um rato, né, grande, de maior proporção, né, parecido com a cutia, é dessa família de roedor. E é o seguinte, ele se desloca quando eles estão brigando, eles se deslocam entre as pedras, porque eles moram em região de pedra, que eles ficam onde tem o coco do catolé. Onde você vê pedra e catolé, tem mocó e pintura rupestre, né? Que era onde esse povo habitava. E aí, eles se movimentavam fazendo zigue-zague e fazendo zoada, para se parecer em maior quantidade e aquele barulho atordoar quem brigava com eles, né? Os Cariri pegaram isso para eles. Nas guerras, eles se movimentavam dessa forma. Então, por exemplo, quando a gente começou a Casa Grande lá, a gente tinha pouco menino. Por exemplo, a gente tinha 10. Aí o povo chegava, a gente ia para a porta receber 10 meninos, recebia. Quando a pessoa entrava, só um guiava, aí os outros 9 corriam para cada um para uma sala. Quando chegava na sala, tinha mais um menino, mais outro menino, mais outro menino, mais outro menino, então já somava 19, né? Aí o seguinte, quando terminava a visita, aquele que vinha guiando, os 9 corriam lá para frente de novo. Aí já tinha mais 9, tá entendendo? Então, o povo dizia, rapaz, mas aqui é cheio de menino. Eu digo, é. É cheio de menino. Então, né, é muito interessante, né? Eu estou falando uma coisa assim, mas é muito interessante como a terra, existe uma sabedoria popular que, quando chegou a cultura portuguesa aqui, encontrou e que se mesclou. E quando também chegou os negros no Brasil, também se mesclou. E tudo isso forma um extrato de conhecimento e de uma potencialidade que faz com que o Brasil seja a terceira via, né? Eu não acredito que o mundo tenha uma solução diferente se essa solução no futuro não vier do Brasil. Eu também. Eu também. Eu acredito piamente. Muito obrigada por você também acreditar. Eu também acredito. E, bom, 3 já temos aqui, espero que todos. Eu fico bravo quando eu vejo esse povo querendo retalhar o Brasil, né? Entendendo? Cara, eu chego na Amazônia, eu digo, rapaz, eu tenho uma floresta desse tamanho minha, né? Eu chego aqui em São Paulo, eu me sinto em casa. Eu chego no Rio, digo, o Rio é o jardim do Brasil, vocês estão cuidando mal do nosso jardim. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente brasileiro, a gente tem que acreditar nisso, né? A salvação do mundo é a gente acreditar no Brasil. Comentário. Eu participo muito de eventos em educação, óbvio, trabalho com isso, sou professora a minha vida inteira, enfim. E ouço coisas que me incomodam muito, do tipo, a educação do Brasil é horrorosa, né? Eu falo, calma lá, você não a conhece. Você pode falar em escala, outra coisa, mas o que eu conheço, de como vocês apresentaram aqui nesse filme, as 2 escolas eu conheço, e as outras todas que eu conheço no Brasil, fui atrás da sua, que é inacreditável, as experiências impressionantes que a gente tem no Brasil, de escolas inovadoras, corajosas, né, que se transformaram. Isso me faz acreditar que em nenhum lugar do mundo tem tantas experiências diferentes em educação e tão criativas como a gente tem. E uma coisa que o Brasil está perdendo é o seguinte, o Brasil foi mal dividido geopoliticamente, né? Porque é o seguinte, porque o Brasil, ele é um país que a cultura dele se modifica de acordo com o bioma, né? Então, o bioma ensina no Brasil, né? Você chega no Maranhão mesmo, ou no Piauí, você começa a ver o norte ainda dentro do Piauí, ele é nordeste. É o bioma que vai mudando, né? Aqueles babaçuais que vão anunciando a mata, entendendo? Então, as árvores no Brasil, elas ensinam, elas são professoras.
Você é um poeta, rapaz. Coisa mais linda que você disse. Então, Lindo isso, maravilhoso. Tem conversando uma vez com um radiestesista, que esse povo tem um rapaz lá em Nova Olinda, um senhor, um rapaz não, um velho, né? Aí já tinha bem uns 90 e tantos anos. Então ele então é o seguinte, ele com 9 anos de idade, o padrinho dele, olhando aqueles lunários, viu que ele tinha um alinhamento de planeta no dia, e na hora que ele nasceu, que ele adivinhava, nasceu com o dom de adivinhar onde era que tinha água. Então ele pegava uma varinha, desde criança, a primeira cacimba dele foi com 9 anos. E ele passou a ser, na região do Cariri, a pessoa que identificava o ponto d'água. E um dia, numa conversa com ele, eu tive uma conversa com ele, e eu perguntei, como é que você sabe que tem água? Ele disse, olha, é o seguinte, debaixo da terra, quando a água cai, aqui debaixo tem salões de água. Tem pessoas que radiestesistas que se enganam. Sente a força da água, tem o dom de sentir a força da água, aquela sensibilidade, mas se engana porque vai no salão. Todo aquele salão d'água corre para os veios d'água. Então, as águas correm para onde estão os veios d'água. Então, como é que eu sei onde é que está um veio? Eu olho as árvores por cima da terra. Tem as árvores dos veios. Elas nascem em fileira. Elas vão fazendo isso. Entendeu? Então, quando chega, eu digo, e onde é o lugar do veio que você cava? Ele diz, quando eu olho, no lugar tem como se fosse um arco-írisinho assim, no sereno. Né? E ali é onde ele cava. Isso é uma sabedoria profunda, né, que nós estamos perdendo no Brasil. Isso está sendo usado para educar. Então, a gente precisa observar mais o nosso terreiro. Entendendo? A escola ela tem que estar ligada à geografia e ao bioma. Ela não pode negar isso. Porque, senão, nós vamos estar ensinando uma língua estrangeira. Né? Eu disse que a nossa noite seria um doce. Inclusive, vocês receberam um doce quando estavam ali na recepção, não foi? Não, nem tinha pensado nisso, não estava programado, mas vejam bem. A gente segue com as nossas perguntas e a Janaína Almeida, de Teresópolis. Está muito bom isso daqui, viu, gente? Pergunta, Viviane, como ser um meio de inspiração para a criatividade? Quais estímulos? Onde a gente busca? Naquilo que... tem 2 maneiras, quer dizer, tem dicas assim, né? É interessante você buscar, para buscar a sua virtude, por exemplo, o que você faz melhor, procurar o seu defeito. Melhor maneira. O seu maior defeito, em geral, é a sua maior qualidade. Então, é bom buscar, por exemplo, a gente adora olhar nas crianças quando está educando o defeito, né? Mas para acabar com o defeito, né? Não. O defeito é um ponto onde a pessoa se excede, onde ela transborda, né? Aquele aluno que fala demais durante a aula, possivelmente é alguém que tem uma oratória boa e que a gente pode desenvolver alguma coisa por ali. O garoto que ri muito, faz muita... Enfim, tem muitas coisas que a gente pode valorizar. Mas eu gosto, quando eu falo de criatividade, eu falo isso de um lugar muito diferente, mas é muito legal o que você disse, eu concordo plenamente. Criatividade só existe no vazio, rapaz. É tirando tudo que você se torna criativo. E como é que tira tudo sem machucar, né? É só lembrar da nossa existência. A gente nasceu e um dia vai morrer. Você quer coisa mais criativa do que isso? Quer mais vazio do que esse? Você tem uma trajetória na vida. O que você quer colocar nessa trajetória? O que você quer bordar, plantar, né? Desenhar nesse intervalo da vida? Essa sensação de ausência que a gente tem com a própria existência é um fator de criatividade. Mas dentro da escola mesmo, objetivamente falando, escola formal, é importante que a educação se coloque, na minha perspectiva, isso é muito pessoal, mas é muito presente na maioria das escolas que vocês mesmos estão visitando, né, e filmando, que a gente incentive o protagonismo, que é um dos elementos que vocês falam, empatia, protagonismo, trabalho em grupo e criatividade, né? Que é exatamente a capacidade de perceber naquele aluno, no protagonismo dele, o que ele precisa.
Então, criatividade, vontade de aprender, inteligência é uma coisa só, que está ligado a esse canto que a gente pisa no chão, sabe? Se a terra é árida, ela é úmida, como é que é o vento, como é que é a planta, de onde eu venho, quem é a minha família, qual é a minha história, mas no sentido mais puro, não é no livro, em 1900 e tanto, chegou aqui. Não é isso, essa é a história mais humana. Isso nos coloca no chão. Toda pessoa que é viva, que tem corpo, presença, que exercita o presente, que vive o agora, é uma pessoa criativa, né? Então, a gente, na verdade, a gente se tornou, com a nossa civilização, muito antes da internet, uma cabeça obesa arrastando um corpo raquítico. É uma frase muito antiga minha, essa frase foi antes da internet. Parece que é contemporânea de agora, né? Que é a nossa frase agora. Não, há muitos anos, há séculos a gente faz isso. Uma cabeça enorme que pensa, 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 e um corpo que há muitos anos não sente. Como ser criativo e gostar da vida se não tem corpo? Não precisa acabar com a tela, com a rede social, com a internet, mesmo porque não vai acabar mesmo, né? É um fato, né? Que só vai crescer. Mas a única coisa que a gente precisa de fato é atrás da tela ter um corpo, cara. Um corpo atrás. Basta isso para mudar tudo. Uma presença atrás da tela, alguém, né? E não um número, um nome próprio que diz que quer curtida, que só quer. Né? Quando a gente existe mesmo atrás da tela, a gente consegue ser criativo e interferir. Eu vou aproveitando, e aí tem uma pergunta que não é do Face, é daqui mesmo, de alguém que está, neste momento, se chama Cláudio Júnior, Cláudio Anjos, do Instituto Arte na Escola. E aí ele fala assim, a escola mata a criatividade. O Brasil possui 557 mil professores de arte, porém apenas 6% deles possuem formação em arte, que é a disciplina mais desvalorizada do currículo. Como estimular a criatividade neste cenário caótico da escola? Tirando a aula de arte da sala de aula, né? Para que você tem uma sala de criatividade, um horário de criatividade? Entende? Os professores de arte, os formados aí, coitados, sofrem muito, porque eles sabem muito, tem uma possibilidade enorme de trabalhar, mas eles estão fechados dentro de uma caixa. Então, só há uma escola criativa se a escola é criativa, se o relacionamento é criativo, se as paredes são criativas, de preferência menos parede, né? Mais mundo. Então, a gente precisa sair da escola, estudar fora da escola. No entanto, o nosso movimento no Brasil tem sido o inverso. A gente quer botar as crianças o triplo do tempo na escola e com bastante muro, porque a rua é perigosa. Então, quanto mais perigosa a rua, mais a gente quer colocar as crianças na escola. Mas, espera aí, a escola é um mundo. Então, se você tem 4 paredes, 4 que são 8, que são 20, mas no final são 4, né? Você tem, por maior que seja a escola, um retrato do mundo. Tem professores em crise, crianças em crise, pais em crise, porque nós todos estamos em crise, como cidadãos, como seres humanos. Então, o que você faz? Você reproduz no espaço escolar toda a angústia e dificuldade que a gente tem aqui fora. A única maneira é tornar essa membrana porosa, né? Maleável, né? Semipermeável, como é uma célula, né? Que se relaciona com o entorno. Quanto mais rua, melhor para a educação. Quanto mais mundo, melhor. Quanto mais questões, problema, melhor. Né? Mas isso é difícil, enfim. A nossa escola brasileira, ela, infelizmente, ela se caracteriza ainda, apesar de toda a inovação, a gente tem inovação e muito e belíssima, mas, infelizmente, é como se ainda existisse um conceito que tem que mudar, de que a educação se faz com seriedade, com criança em silêncio, e ninguém pode fazer barulho, é a única maneira de aprender. Isso não é real. Eu só até fazer uma intervençãozinha no negócio, que eu acho que arte não é uma matéria, eu acho que arte ela tem que ser uma coisa de todas as matérias. Ensinar geografia com arte, né? Por exemplo, para mim, né, você pega Leonardo da Vinci, que ele dissecava corpos, a Mona Lisa é um projeto de medicina. Está entendendo? É uma aula de medicina, né, quando se vem de dentro e faz ela ter volume do lado de fora. Né? Então, eu acho que a arte ela tem que estar em todas as matérias. O professor chegar a ponto de transformar aquela aula numa obra de arte. Né? Então, eu vejo que passa muito por aí. Uma coisa que eu noto que desses tempos, né, que nós estamos precisando muito em relação à escola, é comunicação e gestão dentro das escolas. É muito importante quando o aluno ele entende a gestão daquele espaço. Como é feito a escola a nível de gestão.
o aluno ele não tem acesso à gestão daquele prédio que ele vive dentro. Por exemplo, a fundação é toda gerenciada pelas crianças, desde o orçamento a toda a organização da casa. Eles sabem quantas tampinhas de cera custa para limpar isso aqui. E ele multiplica aquilo por litro, e ali ele tem custo. Outra coisa também é a comunicação. Muitas vezes o que um professor passa 40 minutos falando, a comunicação, uma publicidade arriba em 40 segundos. Então, tecnologia, nós estamos numa época que precisa se ter domínio de tecnologia de comunicação. Então, é muito importante que os professores dominem tecnologia, porque o que fez o homem avançar na pré-história foi o domínio do fogo. A maior tecnologia, ainda hoje, é o domínio do fogo. A maior tecnologia. Se o mundo tiver uma glaciação novamente, nossa raça vai escapar ainda pelo fogo, ainda pelo domínio do fogo. Então, é muito importante que a gente possa, dentro do... Hoje, eu acho que comunicação e gestão era para ser uma matéria em tudo quanto era escola, para entender o funcionamento daquilo ali. É muito importante isso, porque a escola pode ser um protótipo de um país. Assim que se aprende ética, não tendo aula de ética. Então, as crianças, tendo noção, elas cuidam do espaço, é delas. E a gente vê isso muito presente em escolas que fazem o que você faz. É fundamental, sem dúvida nenhuma, ter noção de responsabilidade, além de autonomia. Bom, a gente segue com as nossas perguntas, porque tem muitas. Essa é para os dois. Allenberg, tem um monte. Essa é para os dois. O professor Davi, do Instituto Federal do Paraná, é para todo mundo. Diz, gostaria de saber de Allenberg, Diane e Viviane, se as lideranças alimentadas pela pós-verdade são reflexo da ausência do pensamento criativo em todos os níveis educacionais. Vou começar logo que, enfim, acabar logo. A gente não pode falar assim, pós-verdade, entende? Não dá para falar isso como uma era, como uma época, não é assim. A pós-verdade é uma característica de um processo civilizatório, que mesmo antes da internet, a gente já estava na pós-verdade. O Kant, lá na Revolução Francesa, próximo da Revolução Francesa, já criticava a verdade, o modo como a gente... O que a gente vive hoje é uma transição. As coisas ainda estão desabando. Então, a gente não pode analisar isso como um modelo, sabe? Hoje os jovens estão... Não. Hoje está todo mundo na mesma situação. A gente está tentando existir. Em relação a metodologias, eu falo uma coisa, mas assim, não é crítica, porque não se pode criticar. A gente está inventando o mundo, então ninguém está culpado, sabe? Não é hora de culpar, mas quando a gente, por exemplo, a gente discute mais tempo na escola, então a gente faz assim, a gente passa a manhã com tudo que é igual de antes e à tarde com música, com teatro. Por que não? Teatro e música está durante a aula. Então, matemática, por exemplo, é basicamente música. Ritmo é igual à disciplina. Então, a gente podia discutir a disciplina ligada ao ritmo, a gente podia discutir os tempos do ritmo, como matemática, como escala. Não, a gente passa a tortura pela manhã e à tarde a alegria. Entende? Então, não é exatamente isso. A gente tem que realmente quebrar essa coisa. Estamos numa época difícil. Vamos ler o nosso tempo e incentivar as melhores práticas. É o que a gente pode fazer, ao invés de olhar os jovens perdidos ou os líderes hoje que estão sem... Sabe? Estão fazendo o que a gente pode. Está todo mundo fazendo o que pode. A gente tem mais é que ter empatia. Eu acho que empatia é fundamental como elemento que vocês estão trazendo. E eu acho fundamental nessas novas escolas essa questão da empatia. É mesmo. Allenberg. Eu não sei o que é a pós-verdade, não, que eu ainda estou na verdade. Essa construção de verdade é determinada pelo contexto. Se a gente deixar uma verdade total para todo mundo, a gente acaba com aquilo que é subjetivo de cada um. Mas, Allenberg, eu queria te perguntar uma coisa. Para a gente ter uma ideia original, a gente tem que estar preparado para errar? Para ter uma ideia original... A gente tem que estar preparado para o erro, para se frustrar. Eu prefiro um matuto que diz o seguinte, eu não tenho nada na cabeça, eu sei onde buscar.
Então é o seguinte, né? Então eu sou um sábio, porque eu sei quem sabe. Entendeu? Que matuto bom é esse, rapaz? Eu vou dizer um depoimento aqui meu de relacionamento com a escola. Né? Eu tenho a 8ª série ginasial. Né? Foi um trabalho para mim terminar essa 8ª série ginasial. Eu já estava gostando dela. Está igual um livro de Belchior que eu tô lendo, que eu estou fazendo de tudo para não terminar, que é para passar o resto da vida lendo ele, para não ter que ler outro. Né? Eu terminei a 8ª série ginasial, aí passei... Foi tempo sem estudar. Passei 37 anos sem ir na porta da escola. Aí eu disse, eu vou terminar, eu vou fazer meu 2º grau. Aí me matriculei no supletivo. Cheguei no supletivo, aí fui fazer uma prova, tirei 0. Eu digo, vixe Maria, eu vou mais nunca ali. Fiquei com uma vergonha. Aí eu disse, não, mas eu vou. Aí fui no outro dia, aí tirei 10. Aí eu digo, eu vou, tá vendo? Vai dar certo. Aí a diretora da escola me viu lá e disse, Salenberg, nós vamos mandar um processo para a Secretaria de Educação do Estado para o seguinte, para lhe dar você vai para um lugar que vai ter uns professores que vão lhe entrevistar em Fortaleza. Terminar a entrevista, se você merecer um diploma, eles lhe dão um diploma lá, por notório saber. Eu digo, tá bom, eu vou. Aí sentei lá, aí fui. Sentei na cadeira, aí os professores sentaram e começaram a conversar. Quando eu vi que eu podia ser engolido pela a matemática e a geografia, eu comecei a antecipar a conversa antes deles, eles seguiram atrás, né? Aí pronto, aí no que eu ia falando, eles iam perguntando, e eu já ia respondendo e tal. Quando terminou, eles disseram, pronto, vamos buscar seu diploma de 2º grau. Aí me deram o diploma de 2º grau. Bem, eu tinha me matriculado, né? Eu tinha matriculado no vestibular. Isso eu passei nesse negócio no dia 8. Dia 9 tinha um vestibular lá no Cariri. Dia 8 mesmo eu peguei um avião, vou para o Cariri. Quando cheguei lá, eu tinha muita vontade de fazer arquitetura e urbanismo. Achava bonito isso aí, esse nome. Aí eu fiz a prova, tirei em primeiro lugar na turma. Aí eu comecei a frequentar. Um dia eu cheguei na escola, lá na faculdade, aí a professora disse lá, hoje é prova. Quando ela disse, hoje é prova, travou. Aí ela botou diante de mim aquelas questões. Rapaz, eu estava gostando do curso. Tinha dia até que eu me emocionei de saber daquelas coisas. Aí eu botou aqui na minha frente, aí travou. Aí eu não respondi nada. Cheguei, entreguei a prova para ela. Ela disse, mas você não vai responder nada? Eu vou, não. Fui-me embora. Nunca mais apareci na faculdade. Eu disse, professora, eu vim aqui foi aprender, não foi fazer prova, não. Imagina uma criança de 6 anos, né? 7, que não precisava ter prova ainda, né? Eu me recordei. Quer dizer, não sei se precisa algum dia, mas com 6. Tu acredita que eu me recordei que naquela época me dava até dor de barriga dia que tinha prova, quando eu estudava a 8ª série, por conta daquela pressão que era fazer uma prova para ser testado. Eu nunca gostei de ser testado. Eu sempre gostei de correr livre, sabe? De pensar livre, de nada que me enquadre, né? E quando uma coisa me enquadra, é igual aqueles concursos que a gente passa fila, rodeando o quarteirão para fazer um concurso para arrumar um emprego. Nunca deu certo para mim, né? Sempre fui reprovado. Então, como eu, né, uma vez uma pessoa chegou lá na Casa Grande e disse assim, você tem que botar no cartaz aqui por que é que você fez isso em uma frase. Aí eu botei, né? Porque eu não tinha o que fazer. Allenberg que diz. Olha só, a gente vai seguindo com as nossas perguntas, né? A gente tem uma da Thaís, e ela fala o seguinte, partindo do pressuposto que é preciso tempo, inclusive tempo livre, para que o espontâneo aconteça e a criatividade apareça, como trabalhar a gestão do tempo na gestão escolar? Olha, eu não concordo, não, com a afirmação. Eu escrevo poemas a minha vida inteira, né? Na verdade, tudo que eu consegui na vida foi com poesia. Foi a poesia que me levou para a televisão, me fez ser famosa. Foi a poesia, não foi a filosofia. Ninguém sabia nem que eu estudava filosofia, depois é que apareceu. E eu sempre escrevi poemas
principalmente mais estimulada quando eu era funcionária pública no Espírito Santo e eu trabalhava durante 6 horas para pagar o meu dia a dia, que eu morava sozinha e fazia universidade pública. Mas eu morava só, me sustentava com aquele dinheiro. Então, eu ficava ali trabalhando, milhões de coisas para fazer, e eu ficava o tempo... Quanto mais eu estava presa, mais criativa eu ficava naquela situação, né? Então, meus melhores poemas foram escritos no meio de dificuldades, em falta de tempo. Tempo, quando a gente fala de criatividade, é tempo psíquico que você precisa, não é tempo físico. Às vezes, em 5 minutos de tempo... Mas o que é o tempo psíquico? É quando você alarga o instante, né? O tempo lógico, você não tem um instante, passa, você nunca vê. O tempo poético, o tempo da criatividade, é quando você alarga o seu tempo. E ele fica enorme. Mas isso gera angústia. Então, para não ter angústia, é melhor não ter criatividade. É mais nessa direção do que o tempo físico, sabe? O que nos atrapalha a criatividade é o medo do sofrimento, é o medo da angústia. A condição para a criatividade para o Nietzsche é a coragem. Por isso que eu falei de nascer e morrer, porque a coragem é a condição da criatividade. Essas crianças enfim, de áreas vulneráveis, por exemplo, no Rio de Janeiro, perto de favela, para dar um exemplo próximo, quer dizer, eu conheço muitas realidades, mas aquela está muito perto de mim, né? A gente tem que trabalhar com essas crianças, o que elas vivem, e o que elas vivem é violência, é morte. Não adianta falar de flor e beleza, né? Vamos tirar as crianças disso. Não. Elas têm que viver, e tem que ter como, elas têm que construir ferramentas para se defender da situação em que vivem, não é? E as crianças vivem em situações muito variadas, né? Com um padrasto em casa, que não necessariamente é o pai, uma coisa que pode ser, por exemplo, hoje é muito comum, infelizmente, né? Abuso sexual, sempre foi, talvez hoje a gente mostre mais, não sei nem se é mais, mas abuso sexual de crianças. Então, as crianças têm que ser fortes e corajosas para se defender. Claro, a gente tem que conversar com criança com linguagem de criança. Falar com criança como se fala com criança, mas a gente não pode mais proteger as nossas crianças do que elas literalmente veem explícito na internet o tempo inteiro, já que a gente tem criança com 3 anos usando um tablet. Então, não tem muita condição. A gente gosta muito de dizer também assim, ó, eu não faço o meu trabalho porque o gestor não deixa. Eu não faço o meu trabalho porque a secretaria não deixa. A gente viu a Amorim Lima, que vocês apresentaram aqui, que é um exemplo inacreditável, muito antigo, inacreditável, né? E a Elisa, o que ela fez, aquela professora, foi ela que fez. Ela foi lá e fez, e tudo que ela fala é lágrima, né? Ela só fala chorando o tempo todo, porque ela é muito comovida, aquela mulher. Então, todos vocês que têm aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês fizeram isso com o coração. Então, vamos acreditar. Ao invés da gente acreditar na narrativa do limite do não pode, a gente tem que mudar a narrativa com o que eu tenho, com o que eu posso. E, principalmente, parar de culpa os pais, né? E, desculpa, mas eu tenho que falar uma coisa, senão eu vou ficar pensando nisso depois. Eu disse, a mãe não está mais em casa. E a mãe não vai voltar. Eu estou aqui, meu filho está em casa. Não é voltar a mãe, ninguém vai querer isso. Mas é preciso reconstruir um acordo, né? Vamos refazer um acordo. Quem são as pessoas responsáveis por essa criança? Vamos revezar que seja, né? Mas as crianças precisam de alguém. A gente não pode achar que colocou a criança na escola resolve. Então, eu trabalho o dia inteiro, faço mestrado à noite para ganhar bastante dinheiro, para pagar a melhor escola para o meu filho, quando as melhores escolas são as públicas. Uma escola pública boa é muito melhor do que uma escola particular boa. Isso é um fato. No Brasil, o IDEB das escolas particulares quase não muda há muitos anos. Eles não crescem. As escolas particulares no Brasil não são boas escolas. Então, eu discordo da frase do Cristóvão Buarque, que ele sempre diz, eu gosto muito dele, mas ele diz, a escola do pobre no Brasil tem que ser igual à escola do rico. Eu falo, por favor, não faça isso, porque a escola dos ricos é muito ruim. Se fosse boa, a gente teria outro tipo de liderança. As lideranças que estão no primeiro time, os nossos médicos, os nossos engenheiros, nossos juízes precisam melhorar, e urgente, mesmo os que estudaram nas melhores universidades pagas, inclusive fizeram pós-graduação nos Estados Unidos. Então, não é essa a questão, né? Vamos valorizar a experiência inovadora, a coragem de que todos nós temos que ter para, antes de tudo, lidar com a nossa vida pessoal, familiar, dar conta dos nossos filhos, propor para o mundo sem culpabilizar ninguém. Não dá para culpar ninguém. Não é boa hora a hora. A hora é de transformar, né, e não apontar culpado. É uma coisa que você está dizendo que eu achei interessante. Lá, meus meninos estudam numa escola particular.
Você chega na escola particular, tem um monte de cartaz. Primeiro lugar no vestibular de não sei o quê, primeiro não sei os cartazão espalhados de outdoor na cidade. Eu digo para meus filhos, eu não quero vocês primeiro em nada. Não quero. Eu quero vocês no meio da fila, porque quem está no meio da fila vê quem está na frente e quem está atrás. E a desumanidade profissional está aí justamente por essa educação do primeiro. Então, o que é que essas escolas vendem? Escola que vende primeiro lugar, vende desumanidade. Né? A gente tem que procurar escolas, fazer que ela a ensine a viver em coletividade e um desenvolvimento orgânico, sustentável, entendendo? Um desenvolvimento comunitário, que o meu desenvolvimento depende do seu, que depende do dela, entendendo? Para a gente desenvolver. Sabe? Para isso, os professores têm que ser ajudados. Eu não estou criticando de jeito nenhum. Os professores sofrem, não é nunca uma crítica, é apenas junto, com o coração junto, falando. Né? Mas é preciso que uma escola seja um corpo, né? Que a escola exista como escola. Todo mundo que faz isso transforma a sua escola. Né? E, para isso, tem que ter uma gestão que também valorize essa possibilidade. Então, tem muitas questões, mas a primeira coisa para uma escola existir é quem eu sou, né? Eu sou, existo, e não um monte de coisa colada ali. Tem um professor de lá, matemática, tem um de história, e cada um puxando para um lado. Tem que ter um projeto uma escola. Isso já ajuda muito. A gente está finalizando o nosso debate e eu acabei de pensar que, para que a gente pense, para que a gente tenha outros mundos sendo construídos, a gente precisa visibilizar, desestabilizar e transformar. Eu acho que é isso que uma escola transformadora traz para a gente como núcleo de ser. E eu deixo Alenberg e Viviane com uma última palavra para poder a gente encerrar o nosso debate, que é um doce. Vai tu primeiro. Eu estudo Nietzsche minha vida inteira e, às vezes, eu acho engraçado que eu brinco de dizer que, atualmente, eu dou curso de noiva. Sabe o curso de noiva? Porque o pessoal fazia para casar, para ter filho. Porque eu me vejo numa situação que eu vou dizer agora para vocês vão entender, que a questão fundamental para uma escola transformadora, para uma sociedade... Primeiro, a escola saber que ela não é milagrosa, né? Então, ela tem que se relacionar e o mundo também tem que entender que a escola não faz milagre. Mas é fundamental que a gente resgate uma coisa chamada amor. Paulo Freire fala bem isso, né? Que não é aquele amor romântico, e nem esse amor da bondade, da doação, não. É apenas o afeto que nos vincula um ao outro. Então, se eu quero uma casa bonita, no fundo é que eu quero que gostem de mim. Se eu quero um cabelo bonito, eu quero que me achem bonito. Então, se o que eu quero é que gostem de mim, por que não ser amável? Não é? Por que não nos relacionar a partir da amabilidade? Uma pessoa muito rica, ela pode ser respeitada, ela pode ser admirada, uma pessoa muito inteligente, muito rica, muito bonita, muito inteligente, seja o que for, ela pode ser amada, ela pode ser admirada, respeitada, mas ser amado implica em ser amável. E isso não tem nada a ver com o resto. Né? Então, acho que a gente está aprendendo errado. A gente está aprendendo, a gente põe a nota das crianças pendurada na parede para saber quem foi o último. A gente pega a avaliação da educação e coloca lá para saber o município, que é o último. Então, que tipo de coisa a gente está provocando? Ao invés de provocar um encontro, é o que você está dizendo, provoca essa competitividade ruim. Né? Então, ter a noção de que nós somos frágeis, nascemos frágeis, morremos frágeis, precisamos uns dos outros para existir, que um olhar mal dado para uma pessoa faz ela se sentir um lixo, mesmo que ela seja milionária, poderosa, rica e famosa. Então, somos todos iguais, é o que o contemporâneo está nos mostrando com todas as crises. Somos só isso mesmo. A gente precisa aprender a fazer acordo, refazer acordos e andar junto, né? Valorizando o espaço de cada um, mas considerando que a gente vive em coletividade. Se a gente fizer isso, a gente vai transformar as vidas e as escolas. Mas, já que é a última palavra, eu quero valorizar, parabéns, as imagens estão lindíssimas, você, diretor, as escolas são excelentes, é maravilhoso que vocês tenham feito isso, valorizar experiências de escolas transformadoras é maravilhoso, vou divulgar no que eu puder, contem comigo, parabéns pelo trabalho. Eu vejo assim, eu tive uma companheira durante 35 anos. E uma das coisas que fez a gente viver 35 anos foi porque eu me coloquei no lugar de aluno dela e ela no lugar de aluna minha. Uma coisa, né, que
é muito importante, né? Na realidade, a gente está tudo aqui em cima desse chão, é aprendendo a se relacionar uns com os outros. A grande escola é essa. E a grande matéria é o relacionamento. Então, é uma coisa que, quando eu observei, né, assim, que eu me casei, eu vi duas coisas. A primeira coisa que eu aprendi é que existia, primeiramente, a cultura e a natureza. A cultura da casa que ela foi formada e a natureza feminina. Que nem sempre a forma com que você trisca é a forma com que a pessoa sente. E a verdade é o que ela sente, não o que eu trisco. Né? E isso assim foi uma coisa assim para mim que para mim foi uma coisa muito importante, porque a outra coisa é que quando se vai para dentro de uma casa são duas culturas e duas naturezas para se assimilar, para junto você formar uma família e ensinar aos filhos a assimilar também. Então é muito importante isso, né, assim, que a escola traga também essa natureza. Traga essa natureza da assimilação entre as culturas, né, que a gente, porque na realidade o verdadeiro conhecimento da escola não é português, não é matemática, as matérias que estuda, é o que aquele povo assimila do relacionamento que se tem um com o outro. Esse é o verdadeiro conhecimento. Eu quero, né, hoje, né, agora eu vou fechar minha fala, né, pedindo uma palma para essa menina nessa idade aqui, né? Isso dá esperança, rapaz. Isso é bom demais de ver. Na realidade, né, uma coisa que é interessante é isso. Eu participo muito desses movimentos que você reúne jovens e conversa e tudo. E, normalmente, os jovens dizem, olha, eu comecei com um amigo meu, foi ele que me inspirou e tudo. Essa menina trouxe a avó dela. Está entendendo? E nós, no Brasil, a gente fala muito de juventude, né? Juventude, que a juventude, que a juventude, está entendendo? E o conhecimento, desde as tribos da pré-história, sempre tiveram nos mais antigos. Eles, entendendo? Eu acho que está na época da gente não dar voz, mas ter voz. Entendendo? Da gente ter voz. Porque a gente tendo voz, a gente dá voz. Então, hoje, quando eu cheguei lá na sala, ela estava lá, começou a conversar, eu digo, onde arrumaram essa menina tão sabida? Então, parabéns para você. Você traz, né? Quando eu vejo você, que você fala em sua avó aqui, você homenageia, né, assim, toda essa existência cultural, né? Toda essa escola da natureza e da cultura. Grato, viu? E eu quero agradecer a você. Eu faço as minhas palavras, as suas, as minhas, como minhas, em relação a você. E eu quero te dizer que você representa alguma coisa que eu tenho muito no meu coração, com muito amor, que é essa sabedoria nordestina. Que genialidade! Você é um excelente exemplar desse brasileiro, que você se orgulha desse Brasil. Você é um excelente ser humano nesse processo. O Nordeste é um berço de cultura, de criatividade, de arte, de inteligência, né? Então, é isso aí. Parabéns, cara. Parabéns. É uma honra estar aqui com você. Parabéns. A gente parece que é vizinho um do outro, mas a gente só se conheceu hoje, viu, pessoal? Então, não tem nada aqui programado por WhatsApp, nem nada. A gente se adicionou hoje nas redes sociais. Não, eu queria dizer para vocês... Não, sim, é verdade. O não foi só para mudar, né? Eu queria dizer para vocês que, no meu olhar, uma escola transformadora precisa se vestir do abraço do outro. Eu acho que a gente precisa resgatar essa solidariedade que anda rompida entre a gente e que faz a gente esquecer que o outro é um ser e não um competidor. Agradecer pela Choca e pelo Instituto Alana ter permitido que eu estivesse aqui hoje, né, mediando
esse debate, que para mim foi desafiador e criativo. E agradecer também a minha avó por ter me dado a possibilidade de construir uma história para poder olhar no espelho agora e estar aqui em São Paulo. E ao Instituto Formação também por ter me incentivado a olhar sempre para além do horizonte. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todo mundo que acompanhou a gente pelo Facebook. Até a próxima.